Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero cumprimentar o Sr. Capitão Bengalinha, agradecer-lhe por estar aqui. Esta audição já leva algum tempo e, naturalmente, muitas coisas já foram perguntadas, sendo certo que chegarmos a este ponto faz com que surjam já muitas questões decorrentes daquilo que nos foi dizendo. Considerando que, e peço que considere isso, nós estamos a apreciar também de acordo com aquilo que vamos ouvindo e a tentar ligar aquilo que nos vai sendo dito. Desde logo para lhe dizer que algumas das coisas que aqui disse levantam questões relativamente a outras coisas que nos disseram. Eu queria também dar nota, foi-nos dito pelo atual diretor da Polícia Judiciária Militar, qualquer coisa como chamando a atenção para o facto dos investigadores da Polícia Judiciária Militar não protegem a instituição, protegem os princípios e os valores da função militar. E também para que fique claro, nós acreditamos nisso e é também sob esse objetivo que nos conduzimos. Naturalmente, já tinha sido levantado também pelo Sr. Coronel Estalagem e aqui já foi dito também pelo Sr. Capitão esta ideia das fações, de que há duas fações que, aliás, junta à ideia de que terá sido afastado ou compulsivamente foi convidado a ir de férias por causa disso. Porquê, na sua opinião, há esta vontade que depois se consubstancia em atos que têm sido relatados de seguir duas linhas diferentes que depois eventualmente podem ou não ter dado origem à ideia da encenação? Obrigado, Sra. Deputada. Relativamente à sua questão, na minha perspectiva, é claro que, havendo um conflito de competências e estando em causa um crime estritamente militar e depois um crime civil, na cabeça de algumas pessoas possa ser mais difícil perceber e aceitar quando há um despacho que, de alguma forma, vem dizer que o crime estritamente militar é consumido por um crime do foro comum. É certo que isso pode causar algum inconformismo, particularmente para quem é investigador criminal na Polícia Judiciária Militar. Mas isso não pode ser um impedimento para agirmos perante a sociedade e perante os demais, no sentido de procurarmos sempre cumprirmos o que está previsto na lei. E o que está previsto na lei é cumprirmos as normas do Código de Processo Penal, que se aplica subsidiariamente às normas do processo que está no Código de Justiça Militar. Ora, tendo um despacho de delegação de competências, concordando ou não a dizer que a investigação é da PJ e que a PJM colabora institucionalmente, só poderiam haver aqui duas situações. Ou aqueles que não concordam e acham que o despacho está ferido de ilegalidade, mas mesmo assim cooperam e cumprem o que está do despacho, ou aqueles que acham que realmente está ferido de ilegalidade e resolvem não cooperar e assumir que o processo é autónomo e então diligenciam autonomamente a sua atividade de investigação criminal. Se me perguntar assim, em qual das fações é que me encontro, é fácil perceber em qual delas estive. Para além do óbvio, pergunto isto também por outra razão. É porque a ideia da encenação do aparecimento e do encobrimento daqueles que assaltaram é diferente e não é a mesma coisa. E, portanto, entendo, na sua opinião, que é por uma questão de brio, de orgulho ferido, de incompreensão relativamente a essa, enfim, passar por cima de competências, ou que há, da sua opinião de investigador, é isso que lhe estou a perguntar, razões que vão para lá e que passam da encenação para o encobrimento, que são efetivamente coisas diferentes. Eu penso que as melhores pessoas para responderem às razões que os motivaram são os próprios. Isto seria só apenas aqui uma opinião pessoal. Eu não duvido que hajam outras razões. E poderia dar-lhe aqui inúmeras razões, mas não seria neste fórum. Porque no fundo é a minha opinião pessoal sobre o que é que possa ter levado alguém, oficial de cavalaria, mais outro oficial de cavalaria e mais um sargento da GNR, juntamente com sargentos e elementos da GNR do Olé, a poderem participar presumidamente numa encenação destas. Porque também é verdade, até agora temos apenas uma presunção. São apenas suspeitos, não temos mais nada. Mas, assumindo essa presunção,
só eles é que poderão explicar as razões e, com certeza, deverão ser mais do que aquelas, como disse bem, mais do que as meras competências. É muito relevante, depreendo. Enfim, ficou claro que entende que há mais do que só aqui algum problema com as competências, enfim, e de facto os próprios poderão responder melhor, mas é relevante a opinião que aqui nos deixa. Disse que, a determinada altura, interrogou o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar relativamente àquela indicação de quando o Major Brasão lhe diz que não lhe pode contar o que é que tinha feito nas diligências no Algarve e que diz que não lhe pode contar porque o ex-diretor-geral, ou à altura diretor-geral, lhe tinha dado essa indicação, mas que isso foi desmentido. Sra. Deputada, muito obrigado. Realmente sim, foi exatamente isso que disse há pouco e foi exatamente isso que ocorreu. O Sr. Major Brasão diz-me que o Diretor-Geral lhe tinha dado ordens para não me passar a informação e eu depois, já em momento posterior, questiono diretamente, quando eu digo diretamente é mesmo cara a cara, pergunto-lhe se ele tinha realmente dado essa ordem ao Major Brasão de me sonegar informação, de não me ser partilhada informação sobre alguma diligência, e ele disse-me perentoriamente que não, nunca tinha dado essa ordem. Nós vamos ouvindo informações contraditórias. Nós, evidentemente, não conseguimos, nem sempre é claro que seja, neste caso, é claro, um dos dois está a mentir. Porque se foi consigo, segundo está a relatar, é de acordo com a sua informação, um dos dois está a mentir. É facilmente chegar lá. É que nem sempre é fácil perceber isto. Por exemplo, disse-nos que para si não tinha sido claro, não estava claro até da reunião que teve, que não decorriam duas investigações em paralelo. O Coronel Estalagem disse-nos a nós aqui, ou pelo menos foi isso, aquilo que ele disse foi que para ele tinha percebido logo no dia 30, portanto ainda antes do despacho, que a Polícia Judiciária Militar estaria só a coadjuvar. É possível ter havido duas interpretações? Acha que isto já é uma confusão posterior? Eu até dia 3 de julho, estou nessa reunião e fico com essa ideia. Portanto, o Sr. Coronel Estalagem teve reuniões no dia 30 e ele disse aqui nesta audição então que, presumidamente, já haveria, a PJ já era a titular do inquérito, certo? Pronto, eu não fui informado disso no dia 30, no dia 3 estou na reunião com ele, eu faço esta interpretação, julgo que ele também a fez nessa altura. Não sei, posso ter percebido mal, mas é certo é que, efetivamente, depois da reunião de dia 3, há uma sequência de acontecimentos até chegar ao dia 7, quando é realmente o despacho da Sra. Procuradora-Geral da República. A ideia de que o Diretor de Investigação Criminal fica com uma ideia diferente sobre esta coisa tão básica, diria eu, que é há duas investigações ou há um detentor da investigação e alguém a coadjuvar, que também pega com aquilo que interrogámos o próprio Coronel e que tem que ver com isto, que é há possibilidade, e quero saber a sua opinião, de ter havido uma investigação e diligências a decorrer em paralelo ao longo do tempo, enfim, não se sabe exatamente até quando, dentro da PJ Militar Nacional. Eu só conheço dois processos. O da PJ, como disse há pouco, tem o mesmo número, só os acrónimos no fim é que mudam, e o processo e o inquérito da PJM, que depois é apenso. A partir do momento em que o inquérito é apenso, portanto, ainda que o número esteja lá, digamos assim, e nós fôssemos debitando a informação para o 4817.6, que era o inquérito da PJM, era como se nós estivéssemos a encher o nosso apenso. Mas é um apenso do inquérito principal, e o inquérito principal era o da PJ. Portanto, não conheço, nem nunca tive conhecimento de ter sido aberto outro inquérito para uma investigação paralela. Isso não conheço de todo. Então estaríamos aqui perante um outro número de inquérito. Ou então um não oficial. Não tenho conhecimento dos anos todos que estou na Polícia Judiciária Militar que existam processos paralelos e escondidos, porque nós temos um número. O nosso sistema de atribuição de números é muito de inquéritos, é muito controlado, portanto, duvido, direi mesmo, é impossível que haja realmente formalmente um outro inquérito. Mas informalmente, os investigadores podiam ter continuado as diligências.
Mas aí, senhora deputada, não é inquérito. Mas admite a possibilidade de que podiam ter continuado as diligências. Admite a possibilidade de que possam ter continuado diligências no âmbito de um inquérito que não existe. Nós não podemos perceber, isso caberá a outras instâncias, porque esta ideia de não fica claro, não sabe muito bem quem é que ficou com a ideia até onde é que a investigação era de 2 ou era de 1, eventualmente depois pode vir a servir para responder a isso, porque se vai ficando no ar esta coisa de que não, era só de uma, não, era das duas, alguém poderá vir a aproveitar isso. Percebe o que lhe quero dizer? Sr. Deputado, obrigado. Eu percebo o que é que a Sra. Deputada está a querer dizer. Eu realmente assumo a esta Comissão que no dia 3 não fiquei com a ideia de que havia uma absorção do processo da PJM pelo processo da PJ. Eu não fiquei com essa ideia. Pensei que eles se fossem investigados autonomamente. Contudo, também logo rapidamente essa ideia foi desfeita, porque logo nesse mesmo dia, devo dizer, e o meu diretor-geral, ex-diretor-geral, Sr. Coronel Luís, penso que estará presente nesta comissão para dar os esclarecimentos devidos, o Sr. Coronel Luís Vieira, nesse mesmo dia 3, recebe um telefonema da sua Procuradora-Geral da República, em que lhe dá conta, verbalmente, que ele não tem inquérito. Portanto, isto para lhe dizer o quê, Sra. Deputada? Logo no dia 3, eu posso ter feito uma interpretação menos correta e ter ficado com a ideia ou não que haveriam 2 processos. Mas logo nesse mesmo dia, a sua Procuradora-Geral da República liga ao Sr. Coronel Luís Vieira, Diretor-Geral da PJM, e dá-lhe conta de que não existe processo, o Sr. Coronel não tem inquérito. Eu também fiquei logo com as dúvidas esclarecidas, portanto, e a partir daí atuei em conformidade. Isso só poderá ser, no limite, utilizado até dia 3, porque a partir daí fica claro. Precisamente. Certo. O Sr. Coronel Estalagem disse-nos aqui que a determinada altura, isto por causa da obstaculização, não há obstaculização, num telefonema que o Sr. Capitão terá feito ao Sr. Coronel para dar nota, enfim, já não sei exatamente o que, confesso, que lhe terá sido dito de volta, isso tem que ser falado, ele não estava, portanto teria sido quando ele estava de férias, isso tem que ser tratado com a PJ e que até lhe deu indicação então para falar com Matos, é o nome, eu não sei qual é enfim, o termo. Pronto, eu queria só que me confirmasse esse telefonema, porque serve naturalmente para também estabelecer esta relação PJ-não PJ, foi um exemplo que aqui nos deixou o Coronel Estalagem para justificar o seu comportamento relativamente à PJ. Isso é certo. Corresponde inteiramente à verdade. Durante, portanto, o furto a 28, o piquete é chamado, 29, 30, dia 1 e dia 2, é sábado e domingo. Eu, nesse fim de semana, ligo ao Sr. Coronel Estalagem, porque, de acordo com a informação já recolhida em algumas inquirições, foi-nos apontado logo um caminho da investigação. E eu achei que seria importante procedermos a medidas de obtenção de prova mais intrusivas. E, obviamente, comuniquei isso ao meu coronel da Unidade de Investigação Criminal. E ele disse-me, Bengalinha, não avances sozinho, fala com a PJ. E foi exatamente isso que eu fiz. Liguei ao elemento da PJ, que seria investigador-chefe, e passei-lhe a informação, dei-lhe a informação que pretenderíamos agir de uma forma mais robusta e até com meios de obtenção de prova mais intrusivos, e realmente foi comunicado à PJ e depois recebemos a resposta que seria nesta fase extemporânea. Portanto, e eu comuniquei ao meu Coronel Estalagem qual tinha sido a resposta, e ele disse, está bem, então aguardamos. E depois tivemos a reunião no dia 3. Muito obrigado.